Olá, meu nome é Débora Dantas de Almeida e eu faço parte do projeto de pesquisa, extensão e inovação RailB Monitoramento Estratégico de Trens Urbanos baseado em redes de sensores sem fio e sistemas embarcados. O meu plano de atividade é o desenvolvimento do módulo RFID Radio Frequency Identification para aplicação no sistema telemétrico RailB. E eu sou orientada pelo professor Dr. Rômulo César Carvalho de Araújo. O RailB vem realizando diversos estudos ao longo dos anos, com o objetivo de desenvolver um sistema telemétrico autônomo e dinâmico para realizar um monitoramento estratégico e em tempo real dos trens urbanos do metrô do Recife. O seu princípio geral de funcionamento é o seguinte: o sistema é subdividido em 4 subsistemas: a estação móvel, a estação roteadora, a estação base e a estação central, como podemos ver na figura. A estação móvel é localizada dentro da cabine do trem de unidade elétrica e é a responsável por pegar informações como a velocidade, a indicação de porta e etc. e transmitir para a estação base, que é localizada nas estações de passageiros, ou diretamente ou indiretamente pela estação roteadora, localizada ao longo da via, que é uma repetidora de sinais, caso ela esteja longe da estação. Já a estação base é usada como um gateway, convertendo os dados recebidos para uma rede Ethernet e posteriormente enviados por uma fibra ótica por uma rede internet da CBTU Metrô do Recife até o centro operacional, onde os dados são processados, armazenados e exibidos por meio de um software. O meu plano de atividades é desenvolvido especificamente na estação móvel. Como objetivo geral, nós temos desenvolver uma tecnologia inovadora que seja capaz de melhorar a gestão e os serviços para os usuários de transporte em vias permanentes. Já como específicos, nós temos incorporar novas informações no RailB, desenvolver o módulo RFID e pesquisar e desenvolver a integração de novas tecnologias ao RailB. Para a Finxler 2010, a identificação por radiofrequência possibilita operações de captura e identificação automática de dados sem que haja contato físico. Ou seja, é uma tecnologia que permite a captura de dados sem necessidade de contato físico, tornando possível a identificação de objetos em movimento. Como podemos ver nessa figura aqui, esse sistema é formado por uma ou mais tags, um leitor e antenas, e seu funcionamento básico é o seguinte: para a identificação dos objetos, as tags são fixadas neles, enquanto o leitor emite o sinal para a tag, que por sua vez manda de volta sua resposta com conteúdo. E posteriormente o leitor vai transmitir o conteúdo da tag para um servidor que vai processar e analisar os dados. Como eu disse anteriormente, as tags elas são fixadas em cada objeto, respondendo e transmitindo as transmissões. Nessa figura, nós podemos ver diversos tipos de tags, como de papel, em chave, de botão e etc. As tags possuem em seu interior tanto uma antena como também um microchip. Segundo Garcia Carla, 2013, o microchip que compõe a etiqueta é constituído por uma memória para armazenamento de dados e uma unidade lógica responsável pela implementação do protocolo de comunicação entre a etiqueta e o leitor. Até as tags elas podem ser duas: as tags ativas e as passivas. A ativa possui fonte de alimentação própria para alimentar o seu circuito, e o que a faz independente, e por isso também possui uma grande quantidade de memória e um grande alcance de leitura. Já as tags passivas não possuem alimentação própria, ou seja, para seu funcionamento ocorrer, elas precisam que o leitor envie um sinal e então a tag vai transmitir seu conteúdo. Quando elas estão fora do alcance, elas não funcionam. A função geral do leitor é reconhecer as tags presentes em seu raio de alcance e realizar sua comunicação com elas, transmitindo sinais, como na presença de tags passivas, e recebendo sinais. O leitor possui um alcance de leitura limitado, que pode variar de centímetros para metros, dependendo da frequência do sistema e da potência do leitor, como se pode ver na imagem. O sistema RFID possui antena tanto nas tags quanto nos leitores, e são dispositivos que recebem e transmitem sinais de radiofrequência a uma determinada distância, gerados por um transmissor de rádio. A antena que é conectada ao transmissor é a que transmite o sinal de radiofrequência, enquanto a que recebe sinal é a antena receptora. A plataforma Arduino é um dispositivo de prototipagem e o módulo RFID vai ser utilizado em sua IDE para o desenvolvimento e a programação do software do módulo para ser aplicado no Arduino Mega.
Nesse plano de atividade, foi realizado e arquitetado um planejamento do módulo RFID e a composição desse módulo. Divide-se em três: SIDO e NUMEGA, o Shield RFID e o Shield de comunicação e armazenamento. O SIDO e NUMEGA é o microcontrolador responsável pelo recebimento do software do RFID e dita o seu funcionamento. Ele possui o processador ATmega 2560, uma grande quantidade de pinos e uma tensão operacional ajustável, podendo ser operado tanto em 3.3 volts como em 5 volts. O chip RFID é onde vai ficar o leitor RFID, que possui o chip MFRC522, da empresa NXP. Possui uma frequência média de 13.56 MHz. Possui baixo consumo, um tamanho pequeno e suporta tags que seguem o padrão MIFARE. E por fim, o shield de comunicação e armazenamento, que é composto por três dispositivos. O primeiro deles é o módulo XP, que é o rádio responsável pela comunicação entre o módulo RFID e o sistema telemétrico. E possui o protocolo de padrão internacional ZigBee I3E 802.15.4, uma tensão operacional de 3.3 volts, uma antena RP-SMA e um alcance de até, em média, 1.600 metros. O segundo dispositivo é o módulo leitor de microSD com um cartão de memória, que tem como objetivo salvar todos os dados que foram captados pelo módulo RFID, para caso haja algum problema, não haja perda de nenhum desses dados. Ele possui comunicação de interface periférica serial, uma tensão operacional entre 4.5 volts e 5.5 volts e possui adaptador tanto para microSD padrão quanto para microSD de alta velocidade. E por último, temos o RTC, que é um dispositivo que monitora o tempo de trabalho do módulo, capturando sua data e hora. Ele possui o chip DS1307, tem uma comunicação Inter-Integrated Circuit e uma bateria de 3 volts. Aqui nós podemos ver o esquema do funcionamento do módulo RFID, onde nós podemos observar passo a passo. Durante esse plano de atividade, foi dado início ao descritivo do módulo RFID, bem como realizada uma projeção de custo de produção desse módulo. Também foram realizados o planejamento do desenvolvimento do módulo RFID, um esquema elétrico dele e um protótipo da placa de circuito impresso do shield RFID. Também foi feita a escolha da tag passiva, tendo em mente questões como condição do local, o custo, já que possuem um custo menor, e também não necessitam da manutenção, ao contrário das ativas, que possuem um tempo de vida curto, logo, a manutenção é necessário até demais. E também o planejamento de práticas realizadas em laboratório para maior entendimento do funcionamento, visto que ela vai funcionar com as tags paradas nas estações de passageiros e em pontos estratégicos ao longo da via. E o leitor ele vai ficar em movimento no trem, de uma maneira que é a inversa do costume, onde geralmente as tags ficam em movimento e o leitor é que vai ficar parado. E posteriormente também vamos realizar testes em campo. Com a implementação do módulo RFID, é possível obter informações mais precisas e confiáveis em tempo real sobre a localização dos trens ao decorrer da via permanente, sobre qual trem as estações são advindas, qual estação de passageiro o trem se encontra, se está chegando ou se está partindo, entre outras. Eu quero agradecer à CNPq, CETEC e MEC, ao IFPE, à Propesc, ao DGCR, à DPP, DPPI pelas bolsas de pesquisa, ao DASE pela disponibilização dos laboratórios e ao grupo RailBee pelo imenso apoio e à CBTU Metrô do Recife. Aqui estão as principais referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção.